as 7 camadas da constelação universal dos orixás. Se você assistiu ao vídeo anterior, você já começou a entender o que é a constelação universal dos orixás e principalmente o que ela não é. Hoje eu quero dar um passo um pouco mais profundo nessa nossa conversa. Porque quando a gente começa a olhar para o ser humano com mais atenção, percebe uma coisa muito interessante. A nossa vida não acontece em apenas um nível. Nós não somos feitos de uma única camada. Eu gosto de usar uma metáfora bem simples para explicar isso. Imagine que cada pessoa é como uma casa com vários andares. Às vezes a gente percebe um problema em um andar da casa, mas a origem dele pode estar em outro andar. E quando olhamos apenas para onde o problema aparece, acabamos tentando resolver algo sem compreender realmente a raiz. Dentro da constelação universal dos orixás existe um conceito que ajuda muito a ampliar esse olhar. São as 7 camadas do ser humano. Essas camadas representam diferentes níveis da nossa experiência na vida, desde os aspectos mais fundamentais da existência até os níveis mais sutis de consciência. E quando entendemos essas camadas, começamos a perceber que muitas situações da vida não são tão simples quanto parecem. Elas fazem parte de uma organização muito maior. Vou explicar isso dentro das 7 camadas. A primeira é a camada da origem. Ela está relacionada ao nosso começo. Aqui entram as bases da nossa existência, a vida que recebemos, o início da nossa história, a ligação com a própria força da vida. É como o alicerce de uma casa. Antes de qualquer construção, existe o chão que sustenta tudo. Quando essa camada está organizada, a pessoa sente que tem um lugar no mundo. Existe uma sensação básica de pertencimento à vida. Mas quando essa base está fragilizada, podem aparecer sentimentos difíceis de explicar. Uma sensação de não estar totalmente no lugar certo, uma insegurança profunda ou até uma dificuldade de se sentir realmente presente na própria vida. A segunda camada está ligada à relação com o mundo. Depois que chegamos à vida, começamos a nos relacionar com o ambiente ao nosso redor. É nessa camada que aprendemos a interagir com a realidade, com as pessoas, com as situações, com os desafios do cotidiano. É como abrir as portas e janelas da casa para o mundo exterior. Quando essa camada está equilibrada, a pessoa consegue circular pela vida com mais naturalidade. Ela se adapta, aprende, experimenta, mas quando existe algum conflito aqui, podem surgir dificuldades na forma de lidar com a realidade. A pessoa pode sentir que o mundo é sempre hostil ou pode ter dificuldade de encontrar seu lugar nas relações. A terceira camada é a ancestralidade. Aqui começamos a olhar para algo muito importante, as influências da nossa história familiar. Cada pessoa nasce dentro de uma rede de relações que já existia antes, pais, avós, bisavós e por aí vai. Histórias que muitas vezes nem conhecemos completamente e mesmo assim continuam presentes, nos influenciando. É como se estivéssemos caminhando em um terreno onde muitas pegadas já foram deixadas antes. Quando essa camada está em equilíbrio, existe um reconhecimento saudável da própria origem. Mas quando algo está desorganizado aqui, podem aparecer repetições de padrões familiares, situações que parecem voltar de geração em geração. A quarta camada está ligada à energia de estrutura, representada pelo princípio do pai. Aqui falamos de organização, direção, limites e sustentação. É como as colunas de uma construção. Elas mantêm o edifício firme.
Quando essa camada está equilibrada, a pessoa consegue estruturar a própria vida. Ela toma decisões, sustenta escolhas, constrói caminhos. Mas quando existe fragilidade nessa camada, podem surgir dificuldades em assumir responsabilidades, estabelecer limites ou manter estabilidade. A quinta camada está relacionada ao princípio da mãe, ligado ao campo das emoções. Aqui entram os sentimentos, o cuidado, a capacidade de acolher e ser acolhido. Se a camada do pai representa a estrutura da casa, essa daqui representa o calor dentro dela. É o ambiente emocional onde a vida acontece. Quando essa camada está equilibrada, existe fluidez nos sentimentos e nas relações. Mas quando algo está em desequilíbrio, podem surgir excessos emocionais, dependência afetiva ou dificuldades de expressar sentimentos. A sexta camada é a espiritualidade, não necessariamente no sentido religioso, mas como a busca por significado e conexão com algo maior. É quando a pessoa começa a se perguntar: por que eu estou aqui? Qual é o sentido da minha jornada? Essa camada amplia a visão da vida. Ela conecta a experiência humana com algo mais profundo. Quando está em harmonia, traz inspiração, propósito e expansão de consciência. Quando está em desarmonia, podem surgir sensações de vazio existencial, falta de sentido na vida ou até uma busca espiritual muito intensa, mas sem conseguir encontrar realmente um lugar de paz interior. A sétima camada é a do conhecimento. Ela representa o nível de compreensão mais amplo sobre a própria experiência. É quando começamos a integrar tudo aquilo que vivemos, as histórias, os aprendizados, as relações, os desafios. É como subir até o terraço da casa e conseguir enxergar toda a paisagem. Quando essa camada está equilibrada, a pessoa começa a olhar para a vida com mais clareza, não apenas reagindo aos acontecimentos, mas compreendendo o caminho que está percorrendo. Essas 7 camadas não funcionam separadamente, elas estão sempre interligadas. Um conflito que aparece na relação com o mundo pode ter origem na ancestralidade. Uma dificuldade emocional pode estar ligada à estrutura. E às vezes uma busca espiritual começa quando sentimos que algo dentro de nós pede mais compreensão. A constelação universal dos orixás ajuda justamente a ampliar esse olhar. Ela nos permite observar em qual camada determinada situação está se manifestando. E a partir disso, compreender melhor o que precisa ser reorganizado. Depois de compreender essas camadas, fica mais fácil perceber que muitos desafios da vida não são apenas coincidências. Às vezes existe uma história mais profunda pedindo para ser compreendida. E é justamente nesse ponto que o trabalho terapêutico pode ajudar. Eu sou Renata Lu, sou terapeuta holística e estudo a psicologia dos orixás como uma forma de olhar o ser humano com mais consciência, respeito e profundidade. Eu acredito que ninguém precisa ser consertado, a gente só precisa entender em qual camada da nossa vida a energia se desorganizou. Meu trabalho é olhar para o campo da pessoa com cuidado, acolher a sua história e ajudar a reorganizar aquilo que hoje está em desequilíbrio. Se alguma parte desse vídeo te tocou, não foi por acaso. Normalmente a gente só se interessa por aquilo que de alguma forma já está pedindo atenção dentro da gente. Se você percebe padrões se repetindo na sua vida e sente que precisa entender onde a energia travou ou se perdeu pelo caminho, entre em contato comigo para saber mais sobre a constelação universal dos orixás. Os links estão aqui na descrição. Nos próximos vídeos, nós vamos começar a aprofundar as forças arquetípicas que fazem parte dessa constelação. As forças da natureza representadas pelos orixás e como elas se manifestam dentro da experiência humana.
Porque quando começamos a compreender essas forças, a vida deixa de parecer um mistério confuso e começa a se revelar como um processo de organização e consciência. Nos vemos no próximo vídeo. Gratidão!